Marcos e hoje vamos falar de um problema que afetou bastante ontem quem usava Uber no mundo inteiro. Não foi só que não. O Uber ele ficou por 2 horas fora do ar, mais ou menos das 8 às 10 da noite. E foi geral. Teve reclamação em Londres, na Cidade do México, Florianópolis, Fortaleza, Porto Alegre, São Paulo e por aí afora. O passageiro do Uber não conseguia chamar uma corrida e para o motorista apenas apareceu o mapa mundi. Uma vez eu trabalhei num lugar que tinha um diretor que falava assim: a empresa tem que continuar funcionando normalmente, não interessa se o sistema está no ar ou não. Só que aqui é um pouquinho diferente. Não dava para o motorista ressuscitar o guia Mapograph do porta-luvas. Só que estamos no mundo capitalista e numa área que a concorrência é bem forte. E o que aconteceu? Os motoristas passaram a usar a 99 e o Cabify. E as tarifas ficaram mais caras nesse período. Inclusive até a procura pelos táxis aumentou em várias cidades. Até porque tanto a 99 quanto o Cabify não tem o nível de presença que tem o Uber. Então, quem não tinha esses aplicativos acabou fazendo sua viagem de táxi, de ônibus, metrô, a pé e por aí vai. Ou seja, o Uber sofreu um estrago mundial de 2 horas de operação, porque o principal sistema da empresa ficou fora do ar. Segundo a assessoria de imprensa do Uber, aconteceu uma instabilidade temporária, que foi resolvida. Bom, instabilidade temporária é o tipo de frase que não diz absolutamente nada. Até porque se passar muito tempo, a instabilidade temporária vira estabilidade permanente. Mas vamos voltar ao assunto, né? O que provocou tudo isso? Bom, como era de se esperar, nas redes sociais começaram a surgir as teorias da conspiração de sempre. A Uber foi à falência, teve um ataque de hackers, o satélite pifou, a justiça bloqueou o Uber de vez, é final de ano, os servidores não aguentaram, acho que é greve e assim por diante. Bom, nós vamos aqui falar sobre os pontos mais relevantes, Primeiro motivo, o Uber foi à falência. Pessoal, o Uber está presente em mais de 70 países e vai abrir o capital em breve na Bolsa de Valores. Os analistas do mercado de ações nos Estados Unidos estimam que o IPO do Uber será avaliado em cerca de 120 bilhões de dólares. Vai ser um dos maiores da história. Então, eu não apostaria que o problema é esse daí, certo? Bom, segundo motivo, o ataque de hackers. Essa é uma boa teoria. Por exemplo, um tipo comum de ataque desse tipo, de hackers, é quando eles começam a usar muito poder do centro de processamento de dados de determinado site ou sistema de uma empresa. Tornando a velocidade desse sistema muitíssimo lenta e fazendo com que esse sistema caia ou seja interrompido. Comparando só para ilustrar, nesse caso não é ataque de hacker, mas assim, é quando o governo vai liberar o primeiro lote de restituição de imposto de renda, quando vai sair a nota do Enem, quando começa a vender mais ingressos para o show do Paul McCartney em São Paulo, Tudo bem que sempre acontece, Então são eventos que fazem o site ficar lento, porque milhões de pessoas querem acessar essa informação ao mesmo tempo. E é a mesma coisa que esse tipo de ataque hacker. Eles usam milhares e milhares de computadores espalhados pelo mundo para fazer o ataque a um determinado sistema. Outra forma mais conhecida é quando eles simplesmente entram no site, entram nos servidores, trocam a página de entrada, colocam lá alguma mensagem, alguma foto, uma mensagem política, uma mensagem de protesto, qualquer gracinha mesmo, Ou então eles podem até espalhar vírus de diferentes tipos, atrapalhando a empresa, parando tudo e tal. Eu, particularmente, não acho que tenha acontecido nenhum desses tipos de ataque por um simples fato. Não teve nenhum grupo de hackers que tenha assumido a autoria. E hoje em dia a propaganda é tudo. E atos de terrorismo virtual são divulgados, espalhados pelos autores. É como se eles tivessem conquistado um troféu. E que graça tem você pichar um muro se você não pode sair contando por aí quem foi o autor desse grande ato de inteligência e capacidade humana. Certo? Bom, o meu palpite, meu veredito palpiteiro é o seguinte. Vamos avaliar umas hipóteses. Pode ter um servidor com problema? Pode. Pode ter caído o link com o satélite? Pode. Pode ter caído o acesso com o banco de dados? Pode. Choveu e não conseguiram acessar os dados da nuvem? Pode. Não tem redundância? Pode. Bom, bem, na minha modesta opinião, visto que a verdade provavelmente nunca virá à tona para as pessoas de fora da empresa, e tem que ser assim mesmo, o problema será tratado internamente pelos analistas e pelos programadores do Uber. Para mim, o que aconteceu simplesmente foi que alguém plantou alguma coisa no sistema que não funcionou como deveria. Simples assim.
Ah, o Uber tem que mandar o responsável embora, veja só o que custou o erro desse infeliz. Para com isso, para com isso. Uma plataforma de sistema de geoprocessamento como a do Uber é muito, mas muito complexa. Não é o erro de uma pessoa que vai provocar por si só a queda do sistema, mas um conjunto de fatores. É que nem desastre de avião, é mais ou menos isso. Nas equipes de TI das empresas mais simples, com uma estrutura bem rasante, existe uma pessoa chamada programador que vai fazer aquilo que o usuário pediu. Ele vai testar antes, verificar os erros, ele passa para os usuários fazer os testes. Se tiver tudo bem, tudo certinho, o programador vai e coloca em produção para todo mundo usar. Se tiver um erro a partir daí, não foi apenas uma pessoa que errou, mas foram duas, o programador e o usuário. Certo? Erro dessa dupla de dois, entenderam? Agora, imagine vocês, o Uber é uma empresa puramente de tecnologia e tem mais de 18 mil funcionários do mundo, que são responsáveis por cerca de 15 milhões de viagens por dia ao redor do planeta. Né? Quantos profissionais vocês acham que participam de uma mudançazinha qualquer no aplicativo? E, principalmente, quantos processos existem na empresa entre o momento que alguém faz uma solicitação de mudança no sistema até o ponto da implantação dessa mudança? Dezenas de pessoas, né? Mas, por mais que existam gerentes de projetos, PMPs, métodos ágeis, programação estruturada, metodologia orientada a objetos, orientação a serviços e nuvens e todo o palavrão, né? Todos aqueles termos, né, que o povo de TI gosta, no final das contas, tudo termina no fator humano. E como vocês sabem, errar é humano. Shit's happen. Vai ser legenda mesmo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho. Até a próxima!